Olá! Nosso quinto e conclusivo capítulo, nós vamos trabalhar sobre a memória. Essencialmente, nós podemos dividir a memória em a memória declarativa, ou seja, ou explícita, aquela que nós podemos explicar sobre ela, e uma memória implícita ou não declarativa. A memória mais primitiva é a memória amidalâmica, a estrutura que nós estudamos no capítulo 3, que é a memória implícita ou memória emocional. Essa memória nós não conseguimos declarar os eventos e os fatores pelos quais ela foi alterada ou produzida, mas nós conseguimos ver os seus resultados no nosso comportamento, principalmente nas emoções. O segundo tipo de memória, que é uma memória motora, que nós também já explicitamos a partir dos gânglios basais. O terceiro tipo de memória é a memória de fatos e dados, também chamada de memória hipocampal, porque a formação hipocampal é a principal estrutura, o principal núcleo subcortical responsável por essa memória. Nós podemos dividir as memórias de fatos e dados em dois tipos básicos. A memória semântica, aquela a partir do qual nós lembramos um texto, nós lembramos uma ideia, um capítulo ou uma partitura de música, enfim, conceitos, ideias. Essa é uma memória semântica, mediada essencialmente pela linguagem. E um segundo tipo de memória, então, memória hipocampal, é a memória autobiográfica, aquela a partir da qual nós relembramos fatos e eventos significativos da nossa vida. É importante colocar que o hipocampo ele começa a sua formação a partir de 1 ano de idade do bebê, e ela só vai estar totalmente formada a partir dos 3 anos de idade. Antes dos 3 anos de idade, não há como o organismo lembrar explicitamente de fenômenos, de eventos que tenham ocorrido na sua vida. Geralmente a gente sempre lembra de eventos pós 3 anos de idade. É importante isso também porque a partir entre 2 anos e meio e 3 anos de idade, o bebezinho ele começa a diferenciar os símbolos dos objetos aos quais o símbolo se refere. Então, antes desse período, se tu der uma foto de um tênis, por exemplo, para um bebezinho vestir, ele vai tentar vestir aquela foto de tênis, porque ele não vai conseguir diferenciar o tênis da foto do tênis em si. Isso faz com que os bebês também tenham uma dificuldade na questão das escalas, né? Então, se você colocar um carrinho maior, um Jeep de brinquedo, e ele entra no Jeep de brinquedo, depois tu dá um Jeep menor, ele vai tentar entrar nesse Jeep menor também, né? Esse brinquedinho, essa miniatura, pensando aí que a escala é a mesma. Então, os bebezinhos só conseguem ter uma noção de escala pós 3 anos de idade. Isso é bastante coerente com os estudos piagetianos, né? Sobre o desenvolvimento. Um outro ponto importante do nosso capítulo é sobre a motivação. A motivação é um fator que geralmente energiza, inicia ou mesmo potencializa os comportamentos. Então a motivação ela é interessante do ponto de vista do comportamento porque ele pode ser reforçado a partir dos aspectos motivacionais. Nós podemos diferenciar a motivação explícita, que é aquela externa ao organismo, e uma motivação intrínseca, ou seja, interna ao organismo, própria do organismo. Toda vez que nós fornecemos uma motivação explícita para o indivíduo, para motivar ele para alguma tarefa, nós diminuímos bastante a sua motivação intrínseca. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo interessante é na 7ª série, no 7º ano do ensino fundamental, geralmente muitos cálculos matemáticos mais sofisticados, né, a fórmula de Bhaskara e outros conteúdos de maior dificuldade são inseridos, os tempos verbais. E isso faz com que o aluno ele precise se esforçar muito mais para o entendimento daquele conteúdo. Se nós dizemos assim, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Então, passar de ano deixa de ser uma motivação para essa pessoa, para esse aluno, e sim, a ganhar a bicicleta se torna uma motivação. Toda vez que eu vou adicionando, então, fatores motivacionais externos ao objetivo próprio do organismo, eu enfraqueço aquele objetivo. Então, passar de ano é o objetivo em si e é o fator motivacional em si. Isso é muito importante que fique claro para os nossos educandos e para os educadores. Outra questão interessante são os elogios. O que deve ser elogiado? A atividade em si do organismo ou o seu esforço? Nós podemos dizer assim, fulaninho é muito inteligente, né? Ciclaninho tem uma beleza intrínseca a ele, mas o quanto ele se esforçou para ser inteligente, para ser bonito? Nada. Então nós devemos sempre elogiar o esforço. E isso é muito veemente no 7º ano, 8º ano do ensino fundamental. Porque aí
precisa aumentar o tempo de esforço para os estudos. Então, se aquele aluno foi, desde pequenininho, sendo elogiado por aquilo que ele já ganhou da natureza, por aquilo que já é inerente a ele acaba não se esforçando para chegar no objetivo. Muito importante, então, que nós elogiemos o esforço e não os resultados em si. Por último, no nosso capítulo, eu quero apresentar a ideia da nutrição cerebral. Alguns nutrientes, algumas substâncias, alguns alimentos são importantes para estimular e melhorar a habilidade do cérebro. Praticamente o que for anticâncer é também uma boa alimentação para o cérebro. Então a gente pode fazer uma relação entre saúde e nutrição cerebral. O primeiro dos nutrientes importantes, são os ômega 3 de cadeia longa, aqueles presentes principalmente nos peixes, né? Nos peixes pelágicos, nos peixes com bastante gordura, como o atum, a sardinha. A sardinha é preferível porque ela é menor, então ela tem menos metais pesados, então a sardinha é sempre preferível, né? Esses nutrientes, o ômega 3, ele é o principal formador daquela bainha de mielina. Então é necessário esse nutriente para aumentar a atividade da célula nervosa. Mas essa bainha de mielina ela não é estabelecida se nós não pegarmos sol. Porque pegando sol, nós produzimos, as nossas células, melanócitos, as células da pele, produzem a vitamina D, que é o principal fator de fixação deste nutriente, desse ômega 3. Também a vitamina B12, presente nas folhas verdes, é um importante fixador da vitamina, da bainha de mielina nos axônios. É muito comum no hemisfério norte, onde nós temos o inverno, são 6 meses de escuro, e o verão 6 meses de claro. No final desse período de 6 meses de escuro, como as pessoas não são expostas ao sol, elas deixam de produzir a vitamina D, deixam de acumular esses lipídios no sistema nervoso central, e aí o corpo faz uma economia. De onde é que eu vou tirar os nutrientes? Bom, primeiro eu vou tirar das áreas responsáveis pelo humor, e as pessoas acabam tendo seu humor prejudicado, as suas emoções prejudicadas, pode levar à depressão e inclusive ao suicídio. Por isso, no hemisfério norte, no final desse período sem exposição à luz solar, nós tínhamos, né? Agora tem tratamentos para isso, mas nós tínhamos epidemias de suicídio nesse final de período. Então, concluímos o nosso texto aqui com algumas dicas sobre, principalmente, nutrição, sobre a motivação e sobre as emoções e a memória. É uma conclusão, né? É uma maneira de aplicar as neurociências à educação. Então, eu concluo aqui os nossos trabalhos, convidando o aluno para que ele possa estar cada vez mais motivado a embarcar nessa grande viagem que é a neurofisiologia. Espero que os estudos tenham sido bastante instigantes. Obrigado.